Oi, meu nome é Carla Naí e hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, sobre uma das maiores sabedorias do ciclo menstrual, que é perceber os ritmos maiores do universo dentro do próprio corpo. É perceber os ciclos de nascimento, morte e renascimento dentro do seu corpo para então poder direcionar essa energia de criação para o mundo. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é o ciclo menstrual. Entender que, por exemplo, ele é dividido em fases. Você tem a menstruação em si, depois disso você tem uma fase pré-ovulatória, que é a fase folicular, e aí você tem a ovulação, depois disso você tem a fase lútea, que é geralmente quando a gente tem a TPM, e de novo a menstruação. O ciclo menstrual ele serve como um recurso prático, um coach interno, um instrumento de autoconhecimento que pode te ajudar a melhorar tanto sua vida pessoal quanto profissional. Antes eu focava em observar as mudanças que aconteciam comigo. Eu usava a mandala lunar, que é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, pra tentar entender quando que eu tinha acne, quando que eu tinha cólica, quando que eu tava irritada, quando que eu tava tensa. Atualmente, eu uso para entender quais são as habilidades que estão aumentadas em quais fases do ciclo. E aí entender o que é melhor para mim, qual que é o melhor momento de fazer determinadas coisas. Ele pode funcionar como um guia para você planejar, para você tomar atitudes, para você limpar e refletir sobre a sua própria vida. E como instrumento de autoconhecimento, ele te permite construir mais confiança e mais autoestima. E mesmo que você não menstrue, você pode se conectar com a lua, com as fases da lua, para estabelecer um senso de ritmo dentro do seu próprio corpo. Da mesma forma que o ciclo menstrual funciona como um relatório fisiológico e simbólico do que foi a sua saúde nos últimos 3 meses, que é o tempo em que o folículo leva, desde o momento em que ele desperta até você atingir a menstruação, ele também, através desses dados, pode te ajudar a planejar o seu futuro. É ouvir o que o corpo está te dizendo e então tomar as atitudes alinhadas e pautadas com a sua verdade. As mudanças fisiológicas que acompanham essas mudanças na fase do ciclo, elas alteram a forma como a gente sente, como a gente pensa e como a gente age. Sendo que o nosso ciclo nada mais é do que um fluxo constante de mudanças. Existe um padrão nessas mudanças. Para que a gente possa entender um pouco mais intuitivamente essas mudanças fisiológicas, a gente pode correlacionar as fases fisiológicas do ciclo menstrual a arquétipos e entender através de imagens e histórias o que acontece com o nosso corpo e como a gente percebe essas habilidades, esse padrão de habilidades aumentadas em cada fase do ciclo. A ideia é reconhecer essas habilidades e tirar o maior proveito delas no momento certo. Fazer a coisa certa na hora certa. Quando as nossas ações estão sintonizadas com esse momento de realce das nossas habilidades, a gente trabalha com a nossa motivação natural. A gente trabalha com o fluxo e não contra ele. O que eu faço atualmente é tentar perceber a energia do arquétipo, quais são as melhores ações para se tomar nessa fase do ciclo, e correlaciono com o que eu sinto do meu corpo. E aí vou percebendo essas correlações e trabalhando com elas. Então, por exemplo, a fase que compreende o fim da menstruação até antes da ovulação é a fase da donzela. É uma fase dinâmica em que a gente tem concentração mental, que a gente tem foco mental, que a gente tem energia física, que a gente tem um pensamento estruturado, uma clareza mental que permite você fazer cálculos, fazer o financeiro, encontrar erros, aprender uma habilidade nova assim facilmente. Então nada mais justo do que deixar essas atividades para esse período. Então se tem algo que você quer aprender novo que seja difícil e complicado, talvez seja esse o momento. Se você vai fazer o financeiro e puder planejar uma época para fazer, seria esse o momento também. Lógico, cada um é uma pessoa. Observa se isso faz sentido para você, se vai de encontro com as suas energias. A próxima fase é a fase da ovulação, do arquétipo da mãe. Essa é uma fase expressiva de comunicação,
de relacionamentos, de se conectar com as pessoas que vão ajudar você a concretizar aquilo que você planejou na fase anterior. É muito provavelmente uma fase em que você vai se sentir confiante, protegida, amada, querida. Você vai se conectar com as pessoas que podem te ajudar. É uma fase também que você está muito mais atenta e percebe muito mais a necessidade dos outros. Então é uma fase ótima para trabalhar em equipe, por exemplo. É uma fase para você comunicar aquilo que você realmente quer. Saindo da fase ovulatória, você começa a entrar na fase lútea, que é uma fase de criação, é uma fase criativa, que é a energia da feiticeira. Começa a acontecer uma transição daquele lugar que você estava toda para fora e para o outro, de repente você começa a voltar para si e começa a querer ficar um pouco mais quietinha, mas ainda assim com muita vontade de fazer. Pode ser que com o passar dos dias você tenha menos energia física, menos resistência física, mas mesmo assim tem uma necessidade de criar, uma criatividade tanto física e material quanto mental. Essa pode ser a fase mais potente, mas você precisa também tomar um pouco de cuidado, que toda essa energia de repente pode ser desviada para outras emoções, porque tem muita emoção envolvida também. Então, se você percebe que você está ali num processo criativo e de repente fica irritada, tem que voltar. Porque é um momento em que esse processo de pensamento pode facilmente sair do controle e caminhar para um medo, carência, julgamentos e críticas muito fortes. Então, se você já sabe disso, você pode dar um passo para trás e ser mais gentil com você mesmo. Inclusive, é uma boa hora para usar toda essa intolerância para se desfazer daquilo que não serve mais. Limpar todo tipo de sobra. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser mental. Mas essa da autocrítica eu acho bem legal de ficar de olho. E saber que nesse momento você vai estar super, mega, ultra, hiper crítica com você mesma e com os outros, né? É como se a mente subconsciente começasse a dominar a mente racional. E todas aquelas coisas que você negou, todas aquelas emoções que você reprimiu, começassem a transbordar e vazar para a mente consciente. E aí não tem como você não olhar para tudo aquilo que você empurrou para baixo do tapete, para tudo aquilo que você negou e realmente não quis olhar. Tá ali escancarado na tua cara. É seu corpo te dando mais uma oportunidade para lidar com aqueles problemas mais profundos. Uma oportunidade de cura, uma oportunidade de crescimento pessoal. E aí vem a menstruação em si, que é simplesmente um momento de pausa, de descanso, de não se preocupar com nada. É o momento em que a mulher se abre para receber a força e a nutrição da Mãe Terra. Um momento de reabastecer as forças do corpo. Um tempo de retiro, de limpeza e de recebimento, de nutrição. Quando a mulher aprende a tirar esse tempo para si mesma, ela aprende a confiar em si mesma, a comprometer-se com si mesma e ficar confortável quando ela está sozinha. Ela aprende a receber. Ela recebe respostas, ela recebe visões, ela recebe ideias. Ela se conecta com si mesma. E aí ela é capaz de perceber o que serve, o que não serve mais e o que é preciso ser feito para ela viver a vida que ela quer viver. Quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, fica mais fácil de aceitar essas mudanças e inclusive curtir o processo. A mulher se reconecta com a Mãe Terra, a fonte de todos os atos de prazer. Ela se reconecta com si mesma. Ela tem prazer em ser mulher. Se você gostou, fica ligado no canal, segue o canal. A gente ainda vai falar muito mais sobre o ciclo menstrual e como nutrir todos os aspectos do ser para você se conectar com você mesma.